caro telespectador, uma boa tarde para você. Que Deus o ilumine, que Deus visite sua casa, sua família, seu coração. Estamos terminando este mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e celebrando estes dois grandes santos, Pedro e Paulo. Homens como nós, de carne e osso, humildes, trabalhadores, lutadores, batalhadores, mas que deixaram tudo para seguir Jesus. E não só seguir Jesus vivo, andando, caminhando lá na terra de Israel, mas seguir os seus ensinamentos. E como esses dois grandes homens tiveram a vida completamente transformada, modificada, mas para melhor. Pedro, o pescador simples, que não sabia fazer mais nada a não ser pescar, passou a anunciar Jesus com tanta certeza, com tanta vivacidade, com tanta fé, que foram muitos o que ele levou também a mudar de vida, a ter uma vida melhor. Paulo também, de perseguidor, de um funcionário alto lá do império, do rei, ele deixa tudo, luxo, fama, aplauso, mordomia, para seguir Jesus. E seguir não só, porque Paulo, quando conheceu Jesus, ele já o conheceu ressuscitado, porque Jesus manifestou a Paulo no momento que ele lá ia prender, matar, perseguir cristãos. Porque os cristãos sempre foram uma grande ameaça. Por quê? O bem incomoda. E o cristão de verdade, ele vive bem fazendo o bem. E o bem para quem faz o mal incomoda muito. É como a luz para as trevas. Aonde a luz chega, as trevas não têm lugar. Assim é o cristão de verdade. Aonde vive uma comunidade cristã, verdadeiramente cristã, ela afugenta aqueles que não são cristãos. É como a luz, ela afugenta as trevas. Então Paulo, nesse caminho para Damasco, ele encontra Jesus ressuscitado. E a partir daquele momento, até ali, ele teve o nome Saulo. Por quê? A missão naquele tempo daria o novo missionário um nome de missão. É como o nosso Papa Francisco. Ele não chama Francisco, o nome dele é Bergoglio. Mas o nome missionário dele é Francisco. Então, Paulo, a partir daquele momento, ele se tornou um anunciador de Jesus Cristo. Um anunciador da palavra que Jesus veio anunciar. Um seguidor de Jesus e levando tantos a seguir. Quase, com poucas vezes, todas as missas, principalmente do final de semana, tem uma leitura de Paulo. E como Paulo nos ensina, como Paulo nos encoraja, como Paulo nos joga para frente, impulsiona a viver bem, fazendo o bem. E foi isso que ele fez enquanto viveu. Eu tive a graça de visitar a Terra Santa e ali eu tive a graça também de visitar
o local que São Paulo passou 2 anos esperando para ser levado a Roma, de onde ele nunca mais voltou. Por quê? Ele era perseguido, aprisionado, porque ele falava as verdades do amor. E para quem pensa em dinheiro, ter e poder, o amor incomoda, porque o amor nos iguala. E para quem acha que o poder, o ter e o prazer é muito importante, ele não quer igualar a ninguém. E naquele tempo, o rei não queria ser igual. Ele queria ser o dono, ele queria ser o maior. E foi para isso que nosso Pai enviou Jesus, para nos ensinar que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. E quanto mais nós sentimos iguais, mais um ajuda o outro a ser melhor. Vocês estão vendo, eu estou com um braço na tipoia, eu tive um pequeno acidente doméstico, e como isso tem me dado, às vezes, um pouco de dificuldades, porque tive até que fazer uma cirurgia, fiquei dependente dos meus filhos para cuidar de mim. Como é importante a gente perceber o quão frágil é uma carcaça humana. Quão frágil é esta embalagem. Um pequeno tombo que eu tive na minha área de serviço, agarrei o pé numa mangueira, sem nenhum, não estava fazendo nada demais. E caí em cima do tanque e quase que eu perco o movimento do braço, machuquei a cabeça. Mas como isso me ensinou o quanto eu sou frágil e o quanto eu preciso dos outros. Como minha filha tem cuidado de mim, dado banho, trocado roupa, me ajudado, né? Até ontem ela dormiu comigo no quarto, com medo de eu precisar das coisas à noite e não dar conta de levantar. Por que nós, às vezes, investimos tanto naquilo que é matéria e esquecemos o essencial, que é a vida de Deus que habita em nós? Como São Paulo passou, como Pedro e Paulo investiu nessa vida que o Espírito Santo os doou. Então, amigo, nesse finalzinho do mês de junho, celebrando esse coração manso e humilde de Jesus, mas tão grande, tão chagado, tão machucado, mas ao mesmo tempo tão misericordioso para conosco. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. O evangelho nos conta que Jesus subiu com seus discípulos numa barca. E de repente, porque lá na terra de Jesus é ou mar ou deserto. Ou caminha pelo deserto ou atravessa pelo mar. Ou às vezes grandes rios que parecem mar. De repente desencadeia sobre o mar uma grande tempestade. Só quem já foi ao mar, quem já andou sabe quanto medo nos dá quando as ondas começam a balançar o barco e às vezes querer subir tão alto de jogar suas águas todas sobre o barco. As ondas eram tão grandes que o barco balançava. No entanto, Jesus, cansado do seu ir e vir, do seu tanto falar, do seu tanto pregar, curar, libertar, ele dormia. Com certeza, não foi uma pequena viagem, foi uma travessia bastante grande, porque deu tempo dele dormir.
E aí, seus companheiros que manuseava o barco, né, com os remos, assustados, começaram a sentir muito medo e chamaram Jesus. Salva-nos, Senhor, nós estamos perecendo. E Jesus perguntou tranquilamente: por que este medo? Vocês têm pouca fé. E então, levantando, ele olhou para o mar e deu ordem ao mar que se acalmasse. E aí puderam continuar navegando numa grande calmaria. Estamos vivendo este momento de pandemia que parece muito com essas tempestades que levantam na vida da gente. Uma tempestade que parece que não tem fim, que quando a gente pensa que está acabando, ela tem o seu retorno. Como nós vivemos e convivemos com Jesus para clamar por Ele como seus discípulos clamaram. Senhor, salva-nos. A quem recorrer? A quem iremos, senão a Jesus, para nos fortalecer, para nos encorajar, para não nos deixar ter medo dessas tempestades que nós sabemos que sempre o mundo teve. O mundo sempre teve tempestade. Quando não é uma tempestade da natureza, é uma tempestade humana. Quantas vezes a nossa família vive numa tempestade? Tempestade de desarmonia, tempestade de desamor, tempestade de agressividade, tempestade de falta de respeito, tempestade de falta de ajuda, tempestade de falta de carinho. Quantas tempestades nos assolam e quantas vezes nós somos mudos diante de Jesus Cristo. Ele que veio para mim e para você. Ele que rasgou, deixou o seu coração ser rasgado com uma lança para derramar sobre mim e você água e sangue, para nos lavar, para nos curar, para nos encorajar, para nos salvar. Então, que eu e você possamos, como esses discípulos e como Pedro e Paulo, talvez eles estivessem ali na barca, porque não fala qual deles estavam com ele, ter a coragem, não ter medo. Por quê? Quem tem Jesus não precisa ter medo. Quem vive sua fé não precisa ter medo. Por quê? A fé é muito maior do que o medo. E a misericórdia do Pai, através de Jesus, nos sustenta em qualquer turbulência, em qualquer situação. Então vamos rezar para que cesse logo essa pandemia, para que o nosso Brasil, o nosso mundo volte a uma vida normal. Mas não normal antes da pandemia, normal depois. Normal com Jesus Cristo, normal com mais amor, normal com mais fé, normal com mais fineza, com mais educação, com mais coerência de vida, com mais ajuda um ao outro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que a sua casa seja visitada por esses dois grandes santos, Pedro e Paulo, levando a vocês a palavra santa do Evangelho. Fica com Deus. Nunc et in